Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, vamos falar sobre transtorno do luto prolongado, o que é e quais os principais impactos que ele pode ter na saúde mental do enlutado. Ao longo dos estudos sobre lutos, diversas formas de compreender o luto já foram trazidas. Em épocas passadas, por exemplo, o luto era entendido como uma doença, como algo que poderia causar a morte das pessoas enlutadas, e diante disso era ofertado opioides, medicamentos fortíssimos para as reações de luto dessas pessoas. A compreensão mais atual traz que o luto ele é um processo natural, em que todos nós iremos passar ao longo da vida com diferentes intensidades de reações, tanto no nosso físico, no nosso emocional, na nossa vida social, espiritual e cognitiva. No entanto, algumas pessoas podem ter complicações nesse processo devido a algumas características, alguns mediadores do luto e alguns fatores de risco para que esse luto se complique. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2022, a última definição aí que saiu no CID-11 é do transtorno de luto prolongado. Lembrando que essa nomenclatura já passou por muitas outras reformulações e atualmente é essa que se utiliza, transtorno de luto prolongado. Luto não é doença, luto prolongado, é uma forma de descrever um luto em que essa intensidade é como se você ainda vivesse aquele luto agudo, mesmo tendo passado muito tempo, muitos anos, mesmo você tendo buscado cuidados para esse luto, e isso não possibilitou ainda que você conseguisse retomar a sua vida. Diante disso, no CID-11, ele traz inúmeras características que podem direcionar para a possibilidade de uma pessoa estar passando por um luto prolongado, por um luto que vai precisar de mais cuidado, conhecido como nível de cuidado terciário, que é esse cuidado especializado, voltado para especialistas e profissionais que trabalhem com luto na área da saúde, psiquiatras e psicólogos. Então é um cuidado que precisa ser ainda mais bem direcionado e individualizado. Alguns pontos importantes para você buscar identificar no seu processo de luto, que possa indicar a necessidade de você buscar esse suporte e apoio profissional, é a intensidade, a duração dessas reações. Então, na parte cognitiva, se você tem tido problemas em relação à memória, que você não consegue desenvolver a sua vida num ritmo mais produtivo, que isso traga um forte impacto, prejuízo para a sua vida. Do ponto de vista também físico, dores, outros adoecimentos, comorbidades juntamente com o processo de luto. Então, pessoa que constantemente está doente, após a perda, pode indicar que tem uma interferência do processo de luto aí. Outra questão, você não conseguir pensar, além da perda, além da morte, além do processo de adoecimento que você teve que encarar, enfrentar juntamente com essa pessoa. Tudo isso considerando um tempo, após a perda. É difícil a gente falar até sobre esse assunto,
porque a gente acaba podendo correr o risco de estar reduzindo muito a isso, né? Então, por isso que eu sempre vou estar sendo bem criteriosa para poder te direcionar para buscar a avaliação do profissional, né? Dificuldade de retomar a sua rotina. Isso a gente fala, de acordo com o CID-11, né? Depois de 6 meses, 1 ano. Lembrando que esse prazo é meramente instrucional. Você vai viver o processo de luto pelo resto da sua vida, com mudanças desse processo, com oscilações. Então, por favor, não se apegue necessariamente a esse prazo, mas ao prejuízo que esse acontecimento está trazendo à sua vida agora. Então, quanto mais você fica preso mesmo no luto, isso não possibilita com que você cresça em torno dessa dor, com que você retome a sua vida, com que você busque novas relações, novas amizades, né? Nova rede de apoio, com que você direcione autocuidado. Tudo isso a gente precisa verificar, investigar. Outra questão importante para se falar dentro de uma possibilidade de complicação no processo de luto são os fatores de risco. Então, mais do que você, nesse momento, querer avaliar, né, em si mesmo características de um luto prolongado, mais importante que isso é você identificar fatores de proteção e de risco para o seu luto. Por exemplo, pessoas que têm uma rede de suporte, seja amigos, familiares, que são acolhedores, que te auxiliam no dia a dia, que facilitam a sua vida ao longo desse processo, tem menos chance de ter complicações no luto. Assim como pessoas que conseguem trazer um sentido ainda para a sua vida, seja na espiritualidade, seja na história que foi vivida com essa pessoa. Um outro fator de proteção também, e que pode, né, ser um fator de risco se não houver, é a saúde mental, ou se tiver déficit nisso. Então, pessoas que têm transtornos mentais prévios à perda, ao luto, têm mais chance também de ter complicação nesse luto. Né? Uma pessoa que tem ali, que já cuida de uma depressão, de uma ansiedade há muitos anos e perde alguém, o luto pode interferir nesse transtorno, né? Pode intensificar. Então, tudo isso a gente precisa estar atento. Eu quero hoje, então, que você busque avaliar o que te protege nesse processo de luto, o que facilita dentro da grande dificuldade que é a vivência do luto. Sua rede de apoio, sua espiritualidade, o cuidado com a sua saúde mental, emocional, a sua saúde física, né? Tá em dia. Essa busca por um sentido, um significado, algo que te ajude a transcender a essa realidade aqui, certo? Então, para hoje, falando brevemente sobre transtorno de luto prolongado, até porque é um assunto extremamente complexo, que a gente precisaria trazer toda a parte histórica também para você entender que não é algo simples de se falar, né? Até para a gente não correr no risco de voltar a patologizar o luto como ele foi há muito tempo atrás. Então, por hoje é isso. Fique com a gente nos próximos episódios. Mande a sua dúvida, a sua sugestão daquilo que você gostaria de ouvir aqui no Vale Lutar. Forte abraço, se cuide!